Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como todo mundo passou a semana? Tá todo mundo bem? Então, olha só, mais uma vez, nós estamos aqui para começar mais uma EBD! Vamos lá! Todo mundo animado? Espero que esteja. Bom dia aí, né? Bem alegre. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3 já. Bom dia! Vamos lá. Hoje é a nossa devocional, tá? Sabe aonde? Tá lá em 1 Coríntios 13. Vocês me perguntam, tia, o que é que tem dizendo lá em 1 Coríntios 13? Lá em 1 Coríntios 13 fala um pouquinho, sabe, sobre o quê? Sobre o amor, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor, tá certo? Vamos lá. Lá em 1 Coríntios 13, vocês podem ler o capítulo completo, certo? Depois, mas nós vamos ler só alguns trechinhos, tá bom? Começa falando assim. Aqui vai começar lendo do início, tá certo? Aí quando a gente for passando para os outros versículos, aqui vai dizendo para qual a gente tá indo, tá certo? Para vocês conseguirem acompanhar. Então vamos lá. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Olha só, agora nós vamos para o 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. E agora nós vamos para o 13, certo? Diz assim: portanto, agora existem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, o versículo, né, como um todo aqui, o capítulo de 1 Coríntios 13, fala como o amor é um dom supremo. Mas, tia, o que é amor? Às vezes as pessoas acham que amar é apenas a gente se preocupar muito com outra pessoa, ou a gente tá apaixonado, mas aqui, em 1 Coríntios 13, fala muito mais que isso, né? O amor é um dom que Deus nos deu, sabia? E vocês sabiam que nós devemos amar o nosso próximo, né? Deus nos ensina aqui em 1 Coríntios 13, que nós devemos amar assim como Deus amou a igreja, vocês sabiam? Então, olha só, amor real é muito mais do que, como eu falei no início, né? A gente se preocupar, a gente gostar de outra pessoa, a gente, né, querer muito uma coisa. Eu amo isso, eu queria muito esse negócio aqui. Então, né, amor é muito mais que isso. Olha só, tem uma música que a tia gosta muito, que é De Coração Palpita. O nome dela é Dons. Diz assim: Deus me deu o belo dom do amor, também deu-me outros dons para o próximo ajudar. Então, olha só, Deus nos deu o belo dom do amor, né? E olha só, a partir do momento que vocês podem ler depois, completo, certo? A tia vai deixar essa tarefinha para vocês lerem 1 Coríntios 13 completo, certo? Então, olha só, o amor é um dom que Deus nos deu, certo? E nós devemos amar o nosso próximo, assim como Cristo nos amou, certo? E olha só, o capítulo 13 de 1 Coríntios explica claramente o que Deus quer dizer com amar. Este capítulo do amor mostra o que é amar como se espera que amemos aos outros, ou seja, nós devemos amar como Deus nos amou, certo? Então, olha só, agora nós vamos orar, tá bom? Vamos orar e depois nós vamos louvar, tá certo? Vamos lá, fechem os seus olhinhos, tá bom? Vamos lá, aqui vai orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o teu amor, Senhor, é eterno, Deus, para com as nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, meu Senhor, para com as nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela minha casa, pela minha família, Deus. Te pedimos também, Senhor, perdão pelos nossos pecados, meu Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, cometidos contra ti, Deus. Queremos te pedir também, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, meu Senhor, que estão enfermos, meu Senhor, que estão hospitalizados, Deus, que o Senhor possa ir de encontro, meu Senhor, a cada um deles, meu Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Deus. Eu creio que o Senhor está cuidando deles, meu Deus. Que o Senhor cuide da sua família também, Deus, como um todo, meu Pai. E que o Senhor esteja os fortalecendo, meu Senhor. Que eles estejam colocando a sua fé e a sua esperança, meu Senhor, em Ti, meu Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós te oramos e te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, olha só. Agora a gente vai louvar, tá certo? Vamos lá?
Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Agora vamos para a próxima música, certo? Vocês conhecem essa. Deus é bom pra mim, lembra? Deus é bom pra mim. Vamos lá. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. 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 Agora vamos pra próxima. Vamos lá. Todo mundo animado hoje, certo? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
aqui, certo? Domingo a gente volta de novo, tá bom? Um beijo. Boa semana pra vocês aí, tá certo? Tchauzinho! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender sobre o santuário ou tabernáculo. Em Êxodo 25, versículo 8, Deus aparece a Moisés lá no deserto e pede a Moisés que construa um santuário para que ele possa habitar no meio do seu povo. Lembram quando Moisés abriu o Mar Vermelho e todo o povo passou para o outro lado do mar? Foi justamente aí, no outro lado do mar, era o deserto, e foram nessas areias do deserto onde Deus falou com Moisés. Então Deus disse a Moisés exatamente como ele queria que fosse construído esse santuário. O santuário deveria ser construído do jeito que Deus pediu. Moisés não podia dar nenhuma opinião em relação a essa obra, porque esta era uma obra exclusiva de Deus. Deus falou para Moisés todos os materiais que ele queria que fosse usado nesse santuário. Ouro, prata, bronze, pedras preciosas, tudo que Deus pediu, Moisés teve que executar exatamente do jeitinho que Deus pediu. Ele também, além de dizer os materiais que seriam usados, ele também disse a Moisés a forma como ele queria que fosse construído esse santuário. Falou também aonde Moisés deveria colocar cada item, cada objeto no santuário. Então, tudo que Deus pediu a Moisés, ele fez exatamente conforme a vontade de Deus. Então, primeiro Deus pediu que Moisés cortasse madeira de acácia, cortasse tábuas retas e iguais. E por que madeira de acácia? Porque a madeira de acácia significa a nossa natureza pecaminosa. A madeira de acácia é uma madeira dura, retorcida e cheia de nós. E é assim que é a nossa natureza pecaminosa. Então, Deus pediu a Moisés que cortasse madeiras de acácia, tábuas retas e iguais, e que fossem colocadas todas de pé, uma de lado da outra. E por que colocadas de pé? Porque a igreja de Deus, ela tem que estar de pé, em ação. Tem que pregar a palavra para todo mundo. As tábuas iguais é porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Não existe rico, não existe pobre, não existe analfabeto nem doutor, nem homem livre e nem escravo. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Além de tábuas retas, iguais e de pé, Deus também pediu que ele fizesse engastes entre essas tábuas, para que uma ficasse presa na outra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como povo de Deus, além de estarmos em ação pregando a palavra de Deus, além de sermos iguais diante dos olhos de Deus, temos que estar aliançados, presos uns aos outros. A igreja de Deus tem que estar em comunhão, sentir a dor do seu irmão, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Depois de Moisés ter feito isso, Deus pediu que ele colocasse essas tábuas em cima de bases de prata. E por que em cima de bases de prata? Porque este santuário representa o povo de Deus, nós que somos a igreja de Deus, certo? E no deserto, as areias do deserto representam o pecado. Então, como nós que somos de Deus não podíamos ficar em contato com o mundo, com o pecado, o que Deus fez? Pediu para Moisés colocar bases de prata. Prata na Bíblia fala sobre redenção, ou seja, Deus, através do seu Filho Jesus, o sacrifício que Deus fez na cruz por nós, foi que nós tivemos o livre acesso a Deus, pudemos nos separar do mundo. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque entre o mundo e nós há uma base de prata, ou seja, há a cruz de Cristo. Cristo fez o sacrifício na cruz,
e lavou nossos pecados através do seu sangue derramado para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Então somos do mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então depois disso, dessa base de prata que foi feita, Deus ainda pediu mais uma coisa a Moisés. Pediu que ele revestisse essas madeiras com ouro puro. Para a construção desse tabernáculo, foi gasto mais de 1 tonelada de ouro e mais de 2 toneladas de prata. Foi muito material para que esse tabernáculo fosse construído. Então, ele pediu que Moisés revestisse essa madeira de acácia com ouro puro, de forma que quando as pessoas olhavam para o tabernáculo, não via mais a madeira, só via ouro. E o que isso quer dizer? Ouro na Bíblia significa a glória de Deus. Quando Deus olha para a gente, Ele não nos vê mais como um pecador, porque Ele sabe que somos pecadores, mas que fomos revestidos por sua glória, através do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, este sacrifício que Jesus fez na cruz possibilitou o nosso livre acesso a Deus. Então, ele nos olha de maneira diferente. Somos pecadores, continuamos pecadores, mas agora estamos revestidos da glória de Deus, certo? Então, existia o átrio, que era uma parte externa desse tabernáculo. No tabernáculo era um grande retângulo e outro retângulo menor dentro dele. Este grande retângulo era chamado de átrio externo. Então, toda essa parte externa, as pessoas podiam entrar e circular por ela. E dentro desse grande retângulo, havia um retângulo menor, onde era dividido em 2 partes. A parte anterior deste retângulo era chamado lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. Lá ficava a mesa dos pães, ficava o incenso, o altar de incenso e ficava um candelabro. Esse lugar santo era dividido por uma cortina. Então, após essa cortina, havia o lugar santíssimo. Ali ficava a Arca da Aliança. E só quem podia entrar neste lugar santíssimo era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios em expiação pelo pecado do povo. Então, como isso funcionava? As pessoas chegavam ali, naquele átrio externo, e ali havia um altar de bronze. Bronze na Bíblia simboliza o juízo de Deus, o sacrifício que Jesus fez na cruz, certo? Então, o que é que acontecia? Eles chegavam ali naquele altar de bronze, traziam um cordeiro, um animal de 1 ano que não tivesse defeito, e ali ele colocava as mãos dele sobre o animal, como que transferindo os pecados dele para este animal. E depois que ele fazia esse ritual, o sacerdote fazia o sacrifício, matava o animal e colocava ele para ser queimado ali naquele altar de bronze. Então quer dizer o quê? Que se você não passar pela cruz de Cristo, você não vai ter livre acesso a Deus, porque bronze fala do juízo de Deus, certo? Então os sacrifícios eram feitos, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Jesus não tivesse feito o sacrifício na cruz por mim e por você, jamais nós teríamos nossos pecados perdoados. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo para morrer por nós. Então, tudo isso ali, aquele tabernáculo todinho, era uma simbologia do que havia de acontecer futuramente. Então, antes, era assim que Deus perdoava o pecado das pessoas, através de sacrifício de animais. Então, quando o sacerdote queimava aquele animal, havia um segundo utensílio ali naquele átrio exterior, que era a bacia de bronze. Tinha uma bacia de bronze bem grande, com água dentro,
Então ali o sacerdote, depois de ter feito o sacrifício dos animais, ele vinha até essa bacia de bronze e ele lavava as mãos e os pés. E o que isso quer dizer? Quer dizer que após você ter passado pelo altar de bronze, que é o sacrifício que Jesus fez na cruz, após você ter aceitado Jesus, você precisa desse lavar constante em sua vida. Um lavar regenerador, que é justamente o processo de santificação. O sacrifício feito no altar de bronze é a justificação, o juízo de Deus sobre você. Significa que Jesus morreu na cruz e perdoou seus pecados. Mas mesmo seus pecados perdoados, você continua pecando a cada dia. Todos os dias nós pecamos. Então precisamos desse lavar regenerador de Deus na nossa vida. E esse lavar regenerador é feito através da leitura da Bíblia, da oração e da nossa ida à igreja. Temos que fazer essas três coisas: ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, orar e ler a Bíblia. Esse é o lavar regenerador, é a santificação. Isso nós devemos fazer até a vinda de Cristo, certo? Então o que acontece? O sacerdote lavava as mãos e os pés nessa bacia e agora ele entrava no lugar santo. E no lugar santo havia, primeiro, assim que ele entrava, tinha uma mesa dos pães. Era uma mesa com 12 pães e esses pães eram trocados uma vez por semana. E o que isso quer dizer? Os pães significa Jesus. Porque Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Então a mesa dos pães significa a palavra de Deus. Você precisa se alimentar desse pão diariamente. Então depois que você se alimentar desse pão, aí o sacerdote vai mais na frente e ali tem um altar de bronze. E este altar é um altar de incenso. Esse incenso, ele era queimado diariamente e subia aquela fumaça como perfume agradável nas narinas do Senhor. E o que isso quer dizer? Significa nossas orações, certo? Neste altar de bronze havia 4 elementos que o próprio Deus escolheu para que esses elementos fossem queimados e aí subisse o aroma agradável a Deus. E que elementos são esses? Havia sal, gálbano, estoraque e âmbar. Eram esses 4 elementos. O sal significa nós, porque nós somos o sal da terra. O povo de Deus é que dá um tempero diferente a esta terra, por isso que somos chamados de sal da terra, certo? Pregando a palavra de Deus, orando pelas pessoas, você vai mudando muita coisa através do Espírito Santo que habita em você. O segundo elemento era o gálbano. Ele era um arbusto onde as folhas eram trituradas, amassadas, cortadas para poder ser tirado o néctar. E esse néctar era que era usado lá nesse altar de incenso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas orações tem que brotar de um coração quebrantado, certo? Outro elemento que havia neste altar de incenso era o estoraque. Estoraque é um arbusto do deserto que ele libera uma resina. Ele libera essa resina espontaneamente. Não precisava você cortar a árvore nem nada, era só colher essa resina que é liberada espontaneamente no tronco dessa árvore. E o que isso quer dizer? Que além de um coração quebrantado na oração, você deve fazer uma oração espontânea, uma oração que venha do interior da sua alma, certo? Outro elemento que existia também era o âmbar. O âmbar era retirado de um molusco marinho que vivia lá nas profundezas do mar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa oração deve vir do mais profundo de nossa alma. Deve ser uma oração bíblica, sincera e profunda. O nosso louvor a Deus deve ser assim. A Bíblia diz que o nosso louvor deve ser em espírito e em verdade.
E justamente esse altar de incenso representa também Jesus, porque Jesus é que leva nossas orações até Deus. Ele morreu na cruz por nós e agora ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a única pessoa que é intermediário entre eu e Deus. Jesus é o único caminho. Então esse altar de incenso simboliza Jesus também. As nossas orações, Jesus leva nossas orações diante de Deus. Apresenta nossas orações, certo? E após eu ter me alimentado na mesa dos pães, que é a palavra de Deus, eu ter passado pelo altar de incenso, que é as minhas orações, após eu ter lido a palavra e orado, agora eu ia para um lado e tinha um candelabro. Esse candelabro, ele tinha azeite nele, e quando acendia este azeite, é que ele iluminava todo aquele lugar. O azeite na Bíblia significa o Espírito Santo de Deus. Então, após eu me alimentar na mesa dos pães, me alimentar da palavra, passar pelo altar de incenso, orar, eu agora sou luz para o mundo. Agora eu brilho através do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Porque Deus habita entre nós, o Espírito Santo de Deus habita entre nós, mas nós só podemos ser luz para o mundo se estivermos em constante leitura da palavra e oração. Temos que estar em comunhão com Deus. Se não estivermos em comunhão com Deus, jamais nós seremos luz para o mundo, jamais nós brilharemos, jamais nós seremos o sal da terra, ok? Então, depois que o sacerdote passava aqui por este ambiente, que era o ambiente do lugar santo, havia uma cortina que separava este lugar santo do lugar santíssimo. E então, agora o sacerdote saía daquele lugar santo e ia para o Santo dos Santos. No Santo dos Santos era onde eram oferecidos sacrifícios a Deus, aonde eram derramados sangue, certo? O animal era sacrificado lá fora, no átrio, no altar de bronze, e o sacerdote trazia aquele sangue e aspergia na tampa do propiciatório. A tampa era chamada de propiciatório. Ali no lugar santo havia uma arca, e em cima da arca havia uma tampa de ouro puro, onde tinha 2 querubins, que eram 2 anjos, um de frente para o outro, com as asas uma de frente para a outra, e ali uma vez por ano o sacerdote jogava aquele sangue na tampa da arca e a glória de Deus aparecia ali, naquele lugar, certo? Então, Deus aceitava esse sacrifício e a ira de Deus era aplacada ali, acalmava a ira de Deus. O propiciatório significa acalmar, aplacar a ira. Então a ira de Deus era aplacada justamente ali naquele momento em que ele derramava o sangue dos animais. Primeiro, o sacerdote fazia um sacrifício, ele matava um boi para fazer expiação pelo pecado dele e da família dele, certo? Ele se purificava. Então ele matava esse boi e pegava o sangue do boi, entrava lá no lugar santo dos santos e aspergia esse sangue em cima da tampa da arca. Depois ele voltava e fazia sacrifício de animais pelo pecado do povo. Aí uma segunda vez ele ia lá e aspergia novamente sangue na tampa da arca. Primeiro pelo pecado dele e da família dele. Depois pelo pecado do povo. E esta arca que havia lá no lugar santo dos santos significava Jesus, representava Jesus. E essa arca era feita de quê? Madeira de acácia revestida com ouro. E aí você me pergunta, como é que a arca simboliza Jesus e é feita de madeira de acácia, que a acácia representa a natureza pecaminosa humana? Mas é porque Jesus, quando morreu na cruz por mim e por você, ele era acácia. Ele estava ali representando toda a humanidade, recebendo o pecado de todo mundo. Então ele estava em sua natureza humana
pecaminosa. Então, depois que ele morreu, fez um sacrifício na cruz e ressuscitou e foi para o céu, aí sim, ele voltou novamente a ser Deus. Então, no momento em que ele estava no céu, ele era Deus novamente. Por isso que a arca representa ele. Era feita de madeira de acácia, coberta com ouro. Representa a natureza humana e a natureza divina de Jesus. E o que tinha dentro dessa arca? Dentro da arca havia o maná, que foi um pão que Deus mandou para o povo lá no deserto. Quando eles não tinham o que comer, Deus mandou o maná. O pãozinho caía do céu todos os dias. E significa que este pão é Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Havia também as tábuas da lei. Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E essas tábuas estavam lá. Então, além de Jesus ser representado pelo maná, que ele é o pão da vida, ele também é representado pelas tábuas da lei, porque ele é a própria palavra de Deus. Outra coisa que tinha lá era a vara seca de Arão, que floresceu. Quando foi para escolher os sacerdotes, haviam as 12 tribos de Israel, que era o povo de Deus. Eram tribos. Cada tribo era representada por uma pessoa. Então, cada líder desta tribo colocou sua vara em pé no chão, e a vara que florescesse seria o sacerdote escolhido. E foi o que aconteceu. A vara de Arão floresceu, e então ele foi escolhido para ser sumo sacerdote, certo? E essa vara representa Jesus porque era uma vara seca que floresceu. E o que isso quer dizer? Quando Jesus estava lá na cruz, fazendo o sacrifício por mim e por você, ele era uma vara seca. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou e voltou para o céu, a vara floresceu. Ou seja, Jesus, quando desceu do céu para viver entre nós, ele desceu como filho unigênito de Deus. Ele era o único filho de Deus. Mas quando ele voltou para o céu, depois do sacrifício na cruz, agora ele volta como filho primogênito de Deus. E o que isso quer dizer? O primeiro. Primogênito é o primeiro de muitos. Atrás dele há uma grande fila, uma grande multidão. E que eu e você estamos incluídos nessa multidão. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, deu-nos a oportunidade de também sermos chamados filhos de Deus. E Jesus subiu ao céu, e ao subir ao céu ele mandou o Espírito Santo dele para habitar no meio de nós. Após o sacrifício que Jesus fez na cruz, não havia mais necessidade desses sacrifícios de animais. Então, naquele momento, quando Jesus foi sacrificado na cruz, ele foi o próprio sacerdote. Ele é o sacerdote agora. Então, ele que nos representa diante de Deus. Não precisa mais ter sacrifício, não precisa ter mais sacerdotes. Jesus é o nosso sacerdote. Então, ele permitiu que, através desse sacrifício, eu e você tivéssemos livre acesso a Deus. Certo? Então, os sacrifícios para Deus hoje em dia é o seu espírito quebrantado. É você se ajoelhar, orar a Deus, ir para a igreja, certo? Louvá-lo com todo o coração. Ele só te pede que você louve a Ele com a profundidade do seu ser, da sua alma, com todo o coração. Não adianta você orar de forma superficial, ir para a igreja só por ir, senta lá no banco da igreja, mas fica conversando com um, com o outro, não presta atenção ao culto. Nada disso agrada a Deus. Ele quer que você tenha um espírito quebrantado, um perfeito louvor a Ele e adoração. Então aproveita esse momento, já que você está sabendo de todas essas informações, de como Jesus morreu para te salvar, como Deus planejou tudo isso para que te desse uma nova chance. Então aproveita esse momento e aceita Jesus como teu Salvador, porque Ele é o único caminho, única verdade e única vida que existe. Ele é a própria vida. Que Deus possa abençoar sua vida, seu lar, sua família. Tenha uma boa semana.